Olá, queridos estudantes terminantes online, professor Sano Massarani. E vamos, nesta aula, falar sobre os principais conflitos do imperialismo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o imperialismo. Temos aqui um cartoon retratando a Inglaterra como uma espécie de povo, cujos tentáculos estão em toda parte do planeta. O Império Britânico é o maior império da história da humanidade em termos de tamanho, e em determinado momento do início do século XX, chega a corresponder a um quarto da massa de todo o planeta. É uma coisa realmente gigantesca. E a Inglaterra, então, vai estar presente em praticamente todos, quase todos os principais conflitos do imperialismo. Vamos começar falando das guerras do ópio. Talvez seja aí o conflito, ou os conflitos mais emblemáticos do imperialismo, a Guerra do Ópio ou Guerras do Ópio. São conflitos entre Inglaterra e China, iniciados após a China proibir o ópio inglês de origem indiana de entrar em seu território. O ópio, pessoal, é uma substância muito viciante, muito derivada da papoula, e a partir do ópio também realiza-se a produção de morfina para aliviar a dor, muito viciante também, de heroína, uma droga muito pesada. E os ingleses estavam então cultivando o ópio na Índia e veem a China como um grande mercado consumidor para esse ópio. Isso vai gerar uma série de problemas na China e a consequente proibição do ópio inglês. As guerras do ópio, pessoal, elas talvez um grande ponto de partida na questão do combate às drogas, como nós vamos conhecer ao longo do século XX. Então, na origem, quando a gente vai analisar a questão de tráfico de drogas, de combate às drogas pesadas, a guerra do ópio ou as guerras do ópio é um ponto de partida bem importante. A vitória da Inglaterra força a assinatura do Tratado de Nanquim, que vai entregar Hong Kong aos ingleses, isso em 1847, Tratado de Nanquim. Hong Kong ficou sob posse da Inglaterra por 150 anos, até 1997. Além do tratado, além de entregar Hong Kong, nós temos aí, o tratado vai forçar a abertura de 5 portos chineses ao comércio britânico. Na verdade, vamos ter uma influência europeia, também norte-americana e japonesa enorme a partir dessa abertura dos portos forçada na China. Hong Kong, então, é devolvido para a China em 1997 e, por acordo, é obrigado a ficar sob o sistema capitalista por 50 anos, até 2047. É por isso que, geralmente, quando a gente fala de Hong Kong, na sua relação com a China, a gente fala um país, dois sistemas. Mas a gente tem observado que a China, ela cada vez mais, ela já vai preparando Hong Kong para uma mudança de sistema do capitalismo para dentro do chamado capitalismo de Estado chinês. Então há muita discussão em relação a isso, sobre essa crescente influência chinesa em cima de Hong Kong. Mas Hong Kong foi devolvido para a China em 1997. Bem, vamos falar da revolta dos cipaios. Tivemos vários conflitos na Índia, chamada Joia da Coroa inglesa, a principal colônia da Inglaterra. Vamos destacar então esse conflito dentre vários outros. Os cipaios são soldados indianos a serviço da Inglaterra, das companhias inglesas, e vão se revoltar contra os oficiais ingleses na tentativa aí de estabelecer o Shah Bahadur II como imperador. Então, militares indianos na região de Bengala contra oficiais ingleses. Um dos estopins da revolta dos cipaios é a questão também religiosa. De forma até bem proposital, muitas vezes os ingleses vão dar gordura bovina para os indianos lubrificarem as armas, para os hindus. Sabemos que a vaca é sagrada para o hindu. E também temos soldados islâmicos dentro desse movimento, que vão receber gordura de porco, que seria um animal impuro, que não poderia nem ser manuseado. Então nós vamos ter também, de certa forma, uma humilhação sofrida por esses cipaios dentro desse contexto de dominação inglesa. Temos a Guerra dos Boeres. A Guerra dos Boeres é importante para a história da guerra, porque começa a surgir com a Guerra dos Boeres o conceito de guerrilha, de um exército em menor número usar o terreno a seu favor, e uma guerrilha, como a gente conhece, de forma mais moderna. Em que consistiu o conflito da Guerra dos Boeres? É o conflito entre Inglaterra e colonos
sul-africanos de descendência holandesa. Esses colonos holandeses vão povoar as chamadas províncias de Transvaal e Orange, e a disputa aqui é por metais preciosos, com a vitória dos ingleses, que vão assegurar o seu domínio sobre o local. E vão formar uma elite inglesa e holandesa ali, que são os afrikaners. E sabemos que na África do Sul, a partir dessa elite africana, nós vamos ter a política do apartheid, de segregação brutal em relação à população negra sul-africana. A gente vê isso na aula de descolonização. Temos a revolta dos Boxers na China em 1900, uma revolta de caráter nacionalista, por chineses que não estavam aceitando talvez uma espécie de submissão, né, do governo chinês às potências europeias. Lembrando, a China, de certa forma, politicamente, ela vai continuar com o seu sistema de governo, com o imperador, com a imperatriz, com a elite, só que economicamente vai ter amplo domínio das potências europeias, com também influência, né, do Japão, Estados Unidos. Foi uma revolta dos Boxers, então, uma revolta chinesa liderada por membros da sociedade secreta Yihoushuan, contra o domínio e a influência da cultura ocidental na região. Por acreditarem que poderiam se defender das armas de fogo, né, daí vem um apelido, foram apelidados de forma irônica de boxeadores, por causa da questão da arte marcial, que é um segredo chinês, né, do Kung Fu de suas variantes. Ao radicalizarem seus atos contra estrangeiros e assassinar o ministro alemão, foram massacrados por uma ação, foi bem violenta, foi massacrado uma ação conjunta entre países europeus, Japão e Estados Unidos. Então, a China, o período que vai de 1840, 1850, 1940, 1950, os chineses chamam de século da humilhação. Eles não adotam o calendário gregoriano, não tem a divisão de meses e dos anos, como nós temos em termos, né, também lógico, né, hoje no mundo global, o calendário gregoriano até predomina, e o chinês, de certa forma, vai adotar para os negócios e tal. Mas o calendário chinês clássico, eles vão chamar esse período aí para o nosso calendário, 1840, 1940, de século da humilhação, 1850, 1950. Porque eles não esquecem, né? Os chineses, eles fazem questão de sempre estarem lembrando da dominação, do imperialismo. E para a gente finalizar, vamos falar de um conflito surpreendente, que é a Guerra Russo-Japonesa, de 1904 e 1905. É uma guerra que vai envolver disputas territoriais entre Japão e Rússia, motivadas pelo desejo japonês de ampliar seu poder, também de impedir a expansão russa no Oriente. Os russos vão focar muito na expansão imperialista para o leste. E é interessante, pessoal, o Japão ele ficou muito assustado com o que aconteceu com a China e resolveu, então, de certa forma, agir para evitar ter o mesmo destino. É a chamada Era Meiji, ou Era das Luzes, no Japão, que é o processo de ocidentalização e de industrialização no Japão. A ideia, por exemplo, de proibição de espadas, né, na rua, o exército japonês se modernizar, trazer a questão de investimento na indústria, trazer alguns valores ocidentais para que o Japão possa fazer uma frente caso fosse invadido. Então, na verdade, o Japão ele não vai ser dominado no imperialismo, pelo contrário, começa a se tornar uma potência militar. E isso vai ficar muito evidente nos desdobramentos que vão levar à Segunda Guerra Mundial. Ok? Bem, e o Japão vai vencer a Rússia de uma forma muito decisiva, de uma forma muito imponente. Então, a massacrante vitória japonesa foi um marco histórico, na medida que determinou pela primeira vez, no mundo moderno contemporâneo, no conceito de nação, a vitória de um país asiático sobre um europeu, enfraquecendo, de certa forma, o conceito de superioridade do homem branco, porque esse, na verdade, o homem branco é o superior. Nós vamos ter aí a vitória de uma nação asiática. E a vitória japonesa, que vai marcar aí o Japão como uma potência militar, expansionista, vai ter um efeito o contrário na Rússia. A Rússia vai se afundar numa crise econômica e isso vai acelerar o processo da revolta, chamado Ensaio Geral, em 1905, que é uma espécie de, entre aspas, aquecimento das revoluções russas, como aconteceu em 17. Então a situação econômica russa com a guerra russo-japonesa vai se deteriorar
muito. A Rússia não era um país industrializado, estava uma industrialização muito incipiente ainda, era um país bem atrasado, e essa guerra vai custar muito caro à Rússia. Bem, pessoal, vimos então os principais conflitos do imperialismo. Espero que vocês tenham aprendido. Bons estudos e até a próxima aula.